Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco. É o bloco que a gente mais explora o convidado, viu, doutor? Eu tenho que falar aqui no ar, né? Porque senão o senhor podia sair correndo, entendeu? Então, assim, esse último bloco é o bloco que a gente mais gosta de explorar, porque a gente quer que o senhor volte, claro, né, no programa. Mas aí vai que o senhor se arrepende e não volta mais, entendeu? Então, a gente fala tudo que tiver para falar aqui. Então, doutor, tem aqui uma pergunta que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente, né, associa mais o açúcar à questão da diabetes, né? Mas e aí, o açúcar é prejudicial no controle da hipertensão arterial? Olha só, o açúcar é um grande inflamatório, né? O Wilde tem mais propriedade, o doutor Wilde, endocrinologista, tem mais propriedade para falar sobre o assunto, mas o açúcar é um grande inflamatório. E olha só, eu estava falando anteriormente que, por exemplo, um paciente que está com uma pressão 13/9, né? Então ele está borderline ali, vai tratar, não vai tratar. Agora, se ele for diabético, né? Se ele não estiver tratando e tiver com essa ingesta de açúcar muito alta, ele já vai mudar, né? E ele sendo pré-diabético também, ele já muda a classificação dele. Ele passa de ser de risco leve para um risco moderado. Então, ele já vai sair com antihipertensivo. Então, sim, o açúcar, né? Ele, digamos assim, ele não vai contribuir para o aumento da pressão arterial. Porém, ele pode contribuir para que você inicie um tratamento mais precoce desse paciente, né? Então, o que você quer, na verdade, é não deixar o paciente deixar o paciente sem nenhum medicamento, né? Mas se ele é diabético e está com aquela pressão borderline, a gente não pode diminuir, fazer uma proteção cardiovascular para ele, entendeu? Então, eu acredito que o açúcar ele esteja muito envolvido nisso aí. E se a gente puder evitar o uso completo do açúcar, o doutor Vídeo bate muito nessa tecla, isso aí é extremamente interessante, porque é um inflamatório para tudo quanto é doença cardiovascular. Por exemplo, o diabetes, ele não é só a glicemia, ele está envolvido com colesterol, com triglicerídeos, com ácido úrico, com lipoproteínas, que são lipoproteínas que provocam inflamações no organismo, né? Então, não é só o açúcar em si. E ele superajuntado com a hipertensão arterial é mais grave ainda. O paciente vai ter um risco maior. É comum chegar lá no consultório pacientes com hipertensão e com diabetes. Tem muito esse tipo, né, vamos dizer assim, essa classificação de paciente. Muito, Dani. Muitos pacientes hipertensos diabéticos. E o que a gente vê assim, é um descuido, né, de não levar tão a sério a doença, né? A gente precisa valorizar mais essa questão da glicemia, essa questão da hipertensão. É muito comum paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso, sedentário, tabagista. Então, assim, ele é um prato cheio para uma doença coronariana, um evento grave, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, né? Uma doença renal crônica, né? Que isso aí não, a gente só pensa em gasto para a saúde pública, né? Mas imagina isso para o paciente, você ser ativo com 50 anos, mas você não poder se mover numa cama, né? É bem complicado. Então, a gente tem que pesar isso, né? Alexandre Rocha, vamos lá, vocês são mito ou verdade aqui, porque os pacientes, quando eles vão para o consultório, quando você diz assim para ele, não pode fazer tal coisa, quando ele já volta com uma justificativa, uma desculpa para contornar aquela sua orientação. Na verdade, sobre o álcool, voltando aqui, já foi tratado sobre o álcool, o paciente diz assim, às vezes, olha, não, doutor, não está atrapalhando no tratamento de hipertensão, porque o álcool faz urinar, ele é diurético, assim como os remédios diuréticos, ele chega com essas... E aí você tem que justificar para eles, olha, tem que ter cuidado a respeito do álcool. Mito ou verdade para o paciente aqui, para quem está assistindo? O álcool, ele ajuda no tratamento da pressão ou ele complica? Eu gostaria de falar que ele ajuda, mas infelizmente não. Infelizmente ele não ajuda, né? O álcool ele provoca vasoconstricção, né? Então é por isso que você aumenta e com a cevada, é por isso que com açúcar você aumenta a diurese, justamente porque você faz hipertensão, né?
Então, realmente não. É um mito. O interessante é que a gente desestimule a todos de ingerir bebida alcoólica, né? Se puder. Infelizmente, eu gosto de uma cerveja, né? Principalmente no final de semana. Mas o ideal é que você desestimule o paciente a ingerir bebida alcoólica se ele está, por exemplo, com pressões que você não consegue chegar com metas, né, para ele, né? E você desestimula isso. E se ele quiser tomar a cerveja dele, eu sempre deixo isso muito claro no consultório, assim, né? Às vezes o paciente quer tomar uma cerveja na sexta-feira, ele não deixar de tomar o antihipertensivo dele. Grande erro. Hoje eu vou tomar uma cerveja, hoje é sexta-feira, então eu não vou tomar essa cervejinha, eu vou deixar de tomar meu remédio. Um grande erro. Não, você toma o seu remédio e toma a sua cerveja ali moderadamente, tá? Mas é um mito, Marco, infelizmente. Então, o telespectador aí que está querendo nos convencer no consultório que o álcool ele é diurético e que ele ajuda no tratamento de pressão, o doutor Alexandre acabou de informar que é um mito. Então, não tente mais enganar o seu médico e siga as instruções que o médico está lhe dando. Ótimo. Doutor, quais são as principais complicações da hipertensão arterial sistêmica? O senhor já falou de várias doenças aí, mas assim, quais são as principais que a pessoa que tem hipertensão precisa estar bem atento? A hipertensão, ela, como eu falei, ela é um estágio 1, digamos assim, para várias doenças, né? Vamos ver as complicações cardíacas. Nas complicações cardíacas você tem a insuficiência cardíaca, que o pessoal costuma a entender como coração crescido, né? Quando você chega a um estágio de coração crescido, na verdade, assim, você está tratando complicações de um paciente hipertenso. Se você tratasse ele só da hipertensão, né, você dificilmente ia chegar a um quadro de insuficiência cardíaca. Outro, infarto agudo do miocárdio. A doença coronariana, relacionada à hipertensão também. É claro que tem pessoas que infartam sem ter hipertensão. Isso acontece também. É um outro tema que a gente pode até abordar. Doença cardíaca também, fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca que leva à morte, né, futura. É uma complicação que tem como estágio 1, digamos assim, a hipertensão, fazendo um remodelamento no coração, que a gente chama. Um remodelamento é um aumento da câmara cardíaca e você se propício à hipertensão. Doenças cerebrovasculares. Você tem um acidente vascular cerebral isquêmico, né, que você, digamos assim, entope, em vez de entupir uma artéria no coração, você vai entupir uma artéria dentro da cabeça, é relacionado à hipertensão. O evento vascular hemorrágico também, quando sangra, digamos assim, dentro da cabeça. A demência, né, é relacionada à hipertensão. Então, são essas as várias complicações. A complicação renal temível, a hemodiálise, que é a doença renal crônica, né? Então, você se estressando o rim com pressões altas, você pode levar à insuficiência renal. É extremamente dramático você passar 3 vezes na semana ali numa máquina para fazer o papel do seu rim, né? As doenças vasculares periféricas, porque atacam também a circulação periférica, levando a amputações, né? Isso aí está relacionado à hipertensão arterial. Então, são várias complicações cardiovasculares. Quando você trata a hipertensão, na verdade, você quer reduzir as doenças cardiovasculares, você quer reduzir as complicações. É isso que você tem que ter objetivo. A normotensão é importante para isso, para reduzir os riscos cardiovasculares, que esse risco cardiovascular é que leva um paciente produtivo de 40, 50 anos a ficar em casa, né? sem produção, assim, sendo, digamos assim, uma dificuldade até para a família, né? Para ele mesmo, né? A pessoa começa a ter outras doenças também associadas, depressão, enfim. São várias complicações da hipertensão. Por isso que eu quis bater bastante nessa tecla, doutor, porque às vezes a pessoa, igual o senhor já falou aqui várias vezes, negligencia mesmo a questão da pressão alta, né, mais conhecida aí, e esquece de todas essas outras complicações, essas outras situações, né, que não é só simplesmente a pressão alta, né, existe todas essas questões aí por trás disso, né? Perfeito. Agora, uma questão que é muito frequente no consultório, doutor Alexandre, é o paciente questionar: doutor, por que eu preciso tomar o remédio, sendo que eu não estou sentindo nada? Minha pressão está alta, mas eu não sinto nada, por que eu tenho que ficar tomando esse remédio? E outra questão que os pacientes colocam é: eu tomo suco de mastruz, tomo isso, tomo aquilo,
eu não acho que eu tenho que tomar remédio, não. Assim, a instrução que dá, assim, porque a gente acaba tendo que explicar por diversas vezes, e muitas vezes o paciente resiste, reluta em tomar remédio, porque sabe que vai tomar por um período, pela sua vida toda, e precisa tomar, muitas vezes, a monoterapia não resolve, tem que tomar mais de um remédio. Então, o porquê que o paciente precisa de tomar medicação? Marco, isso aí é extremamente difícil a gente explicar para o paciente, né? Porque geralmente a gente no Brasil, na maioria das vezes, não se faz medicina preventiva, né? A gente faz uma medicina curativa, o paciente já vai quando está com alguma complicação, né? A gente precisa fazer ele entender, né, essa questão de que a pressão alta dele não está dando sintoma, mas está dando complicações para ele. Né? Você pode até pedir um exame de imagem, né? Mostrar para ele no eletrocardiograma, você já consegue ver alterações hipertensivas ali, né? Tentar mostrar para ele que ele pode ter complicações graves, que ele pode, inclusive, ficar numa cama, né? Sem poder se mexer por conta de um acidente vascular encefálico. Ele pode ter que ficar numa máquina de diálise 3 vezes por semana, diminuir a capacidade de produção dele, né? Assim, é muito difícil, Marco. É muito difícil você tentar convencer o paciente de que uma doença assintomática ele precisa tratar, né? Mas precisa tratar. Isso aí a gente tem que mostrar para ele, mostrar para ele as complicações. Olha, você pode infartar, você pode ter AVC, você pode parar seus rins, você pode amputar uma perna, né? Então a gente acaba tendo que provocar um certo medo no paciente, né? Para ele poder tratar isso aí, porque isso aí vai ser uma complicação para você depois. Eu digo assim, para você, para o sistema de saúde como um todo. Né, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais levam aos ambulatórios e às emergências, né? E as que mais provocaram morte em 2017. É claro que depois de 2017 veio aí o Covid, que matou muita gente também, mas até 2017 as doenças cardiovasculares foram as que mais mataram no mundo, né? Outra situação, doutor, explorando aqui, que a gente vai lembrando de situações, os pacientes colocarem, doutor, eu só tomo remédio quando eu sinto que a minha pressão está alta. Alegam muito isso, né? E não, mas tem que tomar todo dia o seu remédio. Não, mas eu só tomo quando eu sinto. Para esse paciente, a instrução é a mesma, na verdade, né? Tomar regularmente o remédio. Marco, na verdade, quando ele toma o medicamento só uma vez, ele não está ele não está tendo o efeito desejado. É um efeito placebo. Por quê? Porque para o medicamento antihipertensivo fazer efeito, você tem que ir no mínimo 15 dias para ele começar a fazer o efeito dele. Tipo, o medicamento mais comum que o pessoal gosta muito de usar, a losartana. Ele não baixa a pressão de modo imediato. Às vezes a pessoa está com uma tensão emocional, recebeu uma notícia ruim, isso é comum. Você dormiu mal, está com uma dor de cabeça, a pressão aumenta um pouquinho por aquilo ali. Né? Ele falou, minha pressão, vamos medir a pressão. A pressão está alta. Não é a pressão que está causando todo aquele contexto de ansiedade, da notícia, da dificuldade, também elevou a pressão. Aí ele vai e toma um comprimido de losartana. E aí ele vai se acalmando. E aí depois ele mede a pressão. Minha pressão já está normal. Não foi a losartana. A losartana vai precisar de 15 dias para começar a fazer efeito, para ela começar a entrar nos receptores, né, dela, para poder fazer o efeito desejado. O que acontece é que ele está se prejudicando a saúde dele, porque com esse coisa aí que ele colocou ali no receptor, quando ele sai, aí que ele dá um pico de pressão. Então, a gente tem que estimular o paciente a fazer uso contínuo do seu medicamento, né? Contínuo, e hoje a diretriz até fala que a gente tem que iniciar com pelo menos 2 antihipertensivos. Aí é um pouquinho mais difícil ainda, mas a gente vai conversar sobre isso ainda. Doutor, tem aqui uma pergunta assim, né? Na verdade, assim, eu queria que o senhor comentasse, né? Erros comuns no tratamento de hipertensão arterial. Comenta para a gente um pouquinho disso, porque eu acredito que seja muito a realidade que o senhor vê, né? Assim, todos os dias atendendo esses pacientes. Então, comenta aí para a gente um pouco sobre esses erros, para que o nosso telespectador fique bem instruído e não cometa esses erros. Não, tudo bem. Olha só, vamos fazer uma média aqui. No geral, existe 200 milhões de brasileiros.
desses 200 milhões, 36 milhões são hipertensos. Desses 36 milhões, 10 milhões fazem uso de antihipertensivo. Desses 10 milhões que fazem uso de antihipertensivo, apenas 3 milhões e meio atingem metas, né? Então, é muito complicado você conseguir reduzir os riscos cardiovasculares, né? E existem erros do médico e existem erros do paciente, que a gente precisa enfatizar, né? O erro do médico. O paciente com hipertensão estágio 2, 16, por alguma coisa. Iniciar só com antihipertensivo. Não, a diretriz é bem clara. Hoje, o pontapé inicial para você iniciar a hipertensão arterial são, com mínimo, 2 antihipertensivos. Tá? Outro erro do médico, fazer associações que, digamos assim, não são sinérgicas e que, muito pelo contrário, aumentam a mortalidade. Tipo, você associar um BRA com IECA. Vamos colocar uma linguagem mais simples para o paciente entender, né? Você associar losartan com captopril. Não se pode fazer essa associação. Essa associação está errada. Essa associação aumenta a mortalidade por aumentar o potássio endógeno, né? Então, você não deve fazer essa associação. Esses são os erros do médico, né? Um outro erro comum. Você tem um tempo para você atingir metas. Por exemplo, o paciente vai no seu consultório, seja ele do clínico ou do cardiologista, ele está com uma pressão ali 16/9, e aí ele dá o antihipertensivo. Se eu venho amanhã aqui para eu ver a pressão do senhor. Não é assim que funciona. A gente tem ali uns 3 meses a 6 meses para você atingir metas. A diretriz fala 3 meses. 3 meses para você atingir as metas de pressão. Esse é um erro também que é muito comum da gente cometer. Então, a gente dá um antihipertensivo para o paciente e ele vai voltar ali com 15 dias, 20 no seu consultório para ver se aquele antihipertensivo está fazendo efeito, né? Os erros do paciente são a maioria, Marcos. Assim, é a falta de acesso, né, à saúde, né, a falta de acesso ao posto de saúde, a falta de conhecimento técnico para entender o porquê que você deve utilizar esse antihipertensivo, né? A gente tem essa dificuldade do paciente assintomático não querer fazer uso do antihipertensivo. Ele fala que quer usar o mastruz, como o Marcão falou aqui. Enfim, pode usar o mastruz, a gente pode deixar. Não, use o mastruz, use o seu chá de alho, né? Use o seu, sei lá, o chá. Eles têm uns chás tão engraçados, né, que a gente deixa. Não, você pode usar, né, mas use o seu remédio, use o seu antihipertensivo, reduza o sal, faça uma atividade física. A gente não pode desistir. Não pode desistir desse paciente. Né? A gente precisa que ele entenda que a gente quer tentar diminuir o risco cardiovascular dele. Outro é quando você usa drogas antihipertensivas, que você não tem uma redução de efeitos cardiovasculares. Por exemplo, o paciente chega na primeira consulta e usa um beta-bloqueador. Não, a diretriz é clara. O beta-bloqueador ele é uma 4ª droga para você usar. A 5ª droga. A 4ª droga é a espironolactona. Então, isso aí é de conhecimento técnico do médico, não é só do cardiologista. O médico pode ir lá, pode ler a diretriz é aberta a todas. A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2020, é aberta a todos. A população em geral. Você abre o site da SBC, vai estar lá, diretriz, e você clica lá e você dá uma lida lá para você entender o que é o tratamento de hipertensão. A gente precisa insistir que o paciente precisa tomar o medicamento dele. Ótimo, muito esclarecedor mesmo. O programa hoje aqui foi bem, né, voltado mesmo para você, telespectador aí, que precisa se cuidar, ou que tem algum parente. A gente sempre tem, né, um parente, um pai, uma mãe, um tio que tem hipertensão, né? Então, com certeza você está saindo desse programa aqui bem instruído. E eu já gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre Rocha por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco no programa, trazendo de uma forma muito objetiva sobre essa doença que acomete muitas pessoas. Então, muitíssimo obrigado, Dr. Alexandre, por tirar esse seu tempo para estar aqui conosco. Não é isso, Dr. Marcos?
Sim, agradecer o doutor Alexandre, participar do programa e também aqui me retratar, porque eu não agradeci ele aqui há coisa de uns poucos anos aí. Não vou falar de anos aqui, não. Uns 20. Uns 20, gente. Eu então, entrego assim, mesmo. Como já foi dito no início do programa, assim, o doutor Alexandre, gentilmente, eu quando acadêmico, ele me recebeu, gentilmente, me mostrou o hospital municipal, aquela guerra que é lá, então a nossa gratidão. Encontrar pessoas que têm uma paixão por medicina, pelo cuidado pelo paciente. Então, muito obrigado, tardio, mas muito obrigado, doutor Alexandre, por ter ajudado nessa caminhada de formação médica e também por ajudar, não só Marabá, mas a região toda. Assim, quando a gente vai adquirindo anos de atendimento, a gente vai vendo que não atende só Marabá e a região toda, né? Então, muito obrigado aqui em nome do telespectador do programa Missão Saúde, da população de Marabá, e a minha também como colega também de profissão, muito obrigado por ter ajudado a abrir os caminhos para a medicina também. Então, tardio, mas muito obrigado. Eu vim aqui com muito prazer, eu não perdi meu tempo de jeito nenhum, eu ganhei, né, um tempo, ganhei conhecimento, quando a gente troca as experiências, a gente ganha conhecimento. Eu fiquei muito feliz de encontrar meu amigo Marcos aqui de longa data. A gente não se vê muito, né, pela essa correria médica, mas é um grande amigo, e lá se vão aí. Ele, 16 anos de formado, vamos falar, né, que o tempo passa, eu com 22 anos de formado, eu ajudei aí o Marcão no início da carreira dele, mas fico muito feliz, Dármila, muito obrigado, né, por estar aqui compartilhando essas informações com você, me senti muito à vontade e obrigado mesmo pelo convite. Agradeço demais de vocês. Que bom. E como o programa todo hoje foi falado assim da importância da prevenção, de você se cuidar, de procurar não deixar as coisas assim como se tivesse tudo normal, sendo que não está normal, né? Eu já está passando aqui embaixo o telefone, o endereço lá da Clínica Previne, né? Dá uma agendada, marca, né? Assim que é muito importante você estar se cuidando até, como foi falado aqui, para não ter aí as outras complicações da hipertensão. Então procure, né? Façam uma avaliação direitinho, vejam, se cuidem, né? Que a prevenção ela sempre vai sair mais barato do que o tratamento, né? A gente sempre costuma falar bastante aqui sobre prevenção. Então, ligue lá, marque sua consulta, não deixe para depois. A sua saúde é o maior patrimônio, né, que você tem. Tá? E nós ficamos por aqui, agradecendo a você, telespectador, por ter estado conosco aí até o momento. Muito obrigado e fique ligado no Missão Saúde na TV. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então, dá uma passadinha lá na VP8, folha 26, MAB Vida Assistência Médica.